Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. A retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2, o pensamento no duelo diante do Vila Nova. Agora o assunto é Copa do Brasil e a expectativa quanto ao futuro de Dudu. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Quinta-feira o assunto é Copa do Brasil, em 9h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro contra o Vila Nova. A partida de volta somente na segunda quinzena de maio, lá em Goiânia. A princípio o jogo marcado para o Serra Dourada, que é um estádio maior, mas o Vila Nova pode mudar se quiser, ainda tem um tempo considerável. Acho que tudo vai depender do resultado no jogo de ida. A venda de ingressos está rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. Quem sabe aí o Cruzeiro colocando um público na casa dos 30 mil torcedores. É feriado, muita gente obviamente vai viajar, muita gente também espera domingo, né? Porque tem Cruzeiro e Flamengo, é o Cruzeiro contra o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, e aí é jogaço domingão à noite no Mineirão. A preparação do Cruzeiro será retomada na manhã desta terça-feira, 2 treinamentos nesta semana, ontem foi folga, e o Cruzeiro treina hoje pela manhã, amanhã à tarde, e aí o técnico Leonardo Jardim fecha a preparação. Ele que tem a volta de Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, está liberado para retornar ao time não só no domingo com o Flamengo, mas também nesta quinta-feira, aí é jogo de Copa do Brasil. A expectativa quanto a Matheus Pereira, o jogador vem fazendo o tratamento, ontem esteve na Toca, jogou ali no limite, no domingo diante do Vasco, não sei se será preservado na quinta-feira, pensando no domingo, para ele poder fazer aí um tempo a mais de cuidados para ficar 100%, ele que ficou fora daquele jogo com o Palestino por causa de um incômodo. O William, a expectativa é de que ele seja liberado para voltar aos treinamentos e aí poderia ser uma opção também para o técnico Leonardo Jardim, quem sabe já na quinta-feira, diante da equipe do Vila Nova. Tem que ver a reavaliação de todo mundo, mas a princípio ninguém com um problema maior em relação ao jogo diante do Vasco. Lucas Silva e Fagner foram os atletas mais desgastados, mas nenhum precisou de exame, nada que seja um problema aí para a sequência, apenas cãibra, tanto para o Lucas Silva quanto para o Fagner. E a expectativa maior desta terça-feira é quanto a Dudu, o atacante que dificilmente voltará a ser aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim. A diretoria do Cruzeiro vai intensificar aí os contatos com o staff do atacante e também com o próprio atacante Dudu para tentar chegar em uma resolução do caso. Trouxemos ontem que o Cruzeiro não considera pagar a totalidade da multa. O Dudu tem contrato de 3 anos até o final de 2027. O ideal é encontrar aí um denominador comum para que tudo se resolva. O Cruzeiro quer evitar um grande prejuízo nesta história depois do que aconteceu e o afastamento do atleta desde o jogo diante da equipe do Vasco da Gama. Isso é lindo. É que assim, desculpa, né? Mas aqui o elenco é bom. É bom. De verdade. Eu já Esforçado. dizia, vou estar ao lado dos melhores. Ô, Thiago Fernandes, tem informação importante do Cruzeiro, hein? Tem uma informação importante, HG. Até te mandei hoje a informação, que é a seguinte: o Matheus Pereira pode ficar fora do jogo do Cruzeiro. O que aconteceu? Dessa semana. É contra o Vila Nova mesmo, né, Malu? Isso contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. Nossa, não sei que você queira mudar, né, Não, eu tava só ratificando aqui, porque às vezes eu falo umas bobagens, sempre confundo adversário. E existe essa possibilidade dele não jogar. Ele não viajou pro Chile. Pois é, mas você sentindo alguma coisa? Então, vou explicar isso agora, HG. Tipo ele assim, não... Calma, Elton. Esse momento é Elton Novaes. Ele não viajou pro Chile na semana passada, porque não estava 100% fisicamente. E aí ele fez um intensivo junto do Fagner, lateral direito, para voltar contra o Vasco. Os dois jogaram contra o Vasco, mas ele ainda não está 100%. Então ele tem estado muito comprometido na Toca da Raposa 2. Inclusive no dia de folga, esteve essa semana no dia de folga na Toca da Raposa 2 para fazer tratamento e para ver se ele consegue ficar à disposição no jogo contra o Flamengo no fim de semana e estar 100% no jogo fim de semana. A tendência hoje
é que ele se ausente da partida contra o Vila Nova para que ele chegue ao jogo contra o Flamengo 100% no fim de semana. Mas... Isso é cuidado, né? Isso é um cuidado. É um porque cuidado. ele não tá 100% fisicamente. Um cuidado. Então, é um cuidado. Até eu acho porque importante melhor- isso. Mas eu acho que a parte mais importante disso tudo, além, óbvio, da possível ausência dele do jogo, Na folga o cara tava lá. tá lá na folga. E mostra a diferença de alguns comportamentos nesse Cruzeiro hoje, né? E, olha E que mostra a mudança eu, de comportamento Thiago, dele. Não, mas Não, eu tô falando assim, Também, de também. tudo Não, que mas eu envolve. discordo. Não, Thiago, eu não tô falando, não tô comparando uma coisa com a outra. Não, mas eu é que o Matheus sempre foi profissional. Sim. O erro do Matheus sim. era microfone. Isso, mas até isso, eu acho que isso mostra um outro rumo que ele tá pegando pra demonstrar isso e mostrar que realmente focado no clube. ele tá focado no clube. Porque Thiago, tenho problema com as declarações do Matheus. Eu acho que elas não foram respeitosas ao Cruzeiro. E é só isso. Única e exclusivamente isso. Sim, eu também. Eu acho que Eu falo sempre que, no tecnicamente, dia a dia, ele é o melhor do elenco. Treinando, a gente nunca ouviu que o Matheus tava de migué. Sim, a Thiago. gente nunca ouviu que o Matheus tava fazendo Cara, eu corpo sou mole fã e tal. do Matheus. Não, sim, eu só Fã tô do dizendo que Matheus. assim, eu acho que eu faço essa ressalva porque eu acho importante de fato. E eu acho que o mais importante aqui é mostrar como é que o cara tá com um comportamento diferente de, por exemplo, do Dudu. Nossa, isso. Só dentro da informação que o Thiago Fernandes trouxe, eu também consegui chegar nessa mesma informação que ele trouxe aqui. O HG. O HG. O Matheus Pereira e o Fagner, especialmente o Matheus Pereira, só conseguiu estar no campo no último domingo muito mais por conta de respostas ao trabalho em que ele se entregou. Eu sei, tá, pessoal, que o jogador é profissional e ele não está fazendo mais do que obrigação. Mas, por parte da fisiologia do Departamento de Saúde do Cruzeiro, nem eles acreditavam que o Matheus Pereira conseguiria reunir condições de estar no campo, no Parque do Sabiá, contra a equipe do Vasco, porque realmente, fisicamente, ele tem sofrido com algumas questões. Então, de fato, também é muito provável, tem chances dele não estar presente no jogo contra o Vila Nova, e aí não é uma questão de poupar, ele não vai ter condição, caso ele não vá para o jogo contra o Vila Nova, correndo risco até de uma possível lesão. Eu acho importante trazer números. O Matheus Pereira ele fez um jogo para mim contra o Vasco, ok, precisa de melhorar muito mais, precisa de ser aquele Matheus Pereira que foi contra o jogo contra o Bahia, mas quando a gente observar também comportamentos dos jogadores, em especial um jogador que tem a capacidade criativa dele, repito, com a bola nos pés ele precisa de melhorar, mas vou dar aqui uns dados e acreditando o meu grande amigo Bernardo, que faz um trabalho espetacular lá no Cruzeiro Stats, é o seguinte: o Matheus Pereira, o ano passado, nos jogos do Brasileirão 2024, foram 34 jogos, 21 desarmes, 15 desarmes certos e 8 interceptações. Isso em 34 jogos. Em apenas 5 jogos deste Campeonato Brasileiro, ele tem 8 desarmes. Ou seja, ele já ultrapassou em apenas 5 jogos mais da metade dos desarmes que ele teve em 34 do ano passado no Brasileirão. E são 6 desarmes certos contra 15 do ano passado e 3 interceptações. Então isso aqui é uma mudança de postura do Matheus Pereira em acordo com aquilo que quer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem capacidade física para ser assim? Não, mas muitos não têm. Caso do Lucas Silva, não é um jogador físico, mas está entregue fisicamente e taticamente. Esses números aqui eu acho importante serem pontuados. Opa, então peraí, atenção. Para o Esquece palpitômetro. Novidades sobre Dudu. Quem for de repente postar, falar alguma coisa em outras casas aí, dê um crédito ao Thiago. Chegou ao Cruzeiro 2 consultas de Botafogo e Santos, de fato, que é o que você tinha me perguntado, pedido para olhar. E existe o interesse desses 2 clubes em contar realmente com o Dudu. O ponto importante acabei de conversar novamente com a pessoa do staff do Dudu e, de acordo com essa pessoa, para que ele saia do Cruzeiro, não seria bem assim. Ele gostaria de receber o valor restante do contrato, que está na casa ali de entre 60 e 70 milhões de reais. Não vai. E sobre o Santos foi um time que tentou, antes do Cruzeiro contratá-lo, a contratação dele ao fim da temporada passada. Quem trouxe resolva. Esse é o ponto. Sabe o que é o problema, Elton?
não que eu trate como problema, mas a Lei Pelé hoje, ela respalda o jogador. Se o Cruzeiro falar assim, eu não quero mais você, Dudu, vou rescindir o contrato unilateral, o Cruzeiro vai ter que pagar o restante do contrato. É o que diz a lei. O grande problema é esse. O grande ponto, o grande problema é esse. Um contrato amarrado muito mal feito, gente. Pensando na idade, pensando no que o Dudu vinha fazendo no Palmeiras, eu acho que o contrato... Agora vira profeta do acontecido, né? Mas a gente comentou sobre isso. É muito tempo de contrato pro Dudu, cara. Dá pra descobrir através dessa multa aí qual é o salário dele? Não, é é da minha conta, não. Dá, é só dividir. Você divide pelo restante do contrato. Então tá quanto aí? É porque 1,5 milhão. Gente, 1,5 milhão. Falaram, quando ele voltou, que as condições... Foi enganado. Eu fui enganado. Me falaram também. Eu fui enganado. Porque Você não foi enganado, me disseram que quando, da primeira vez que o negócio era 2,2, que ele voltaria ganhando menos da metade do Palmeiras. Do que ele tinha no Palmeiras. Então, peraí, então eu fui enganado. Eu ganhava 2 no Palmeiras. Eu também. Você também foi enganado? Também fui. Pois é. Aquela primeira tentativa do Cruzeiro, ele chegaria aqui para ganhar 2,2. Seria o mesmo valor do Palmeiras. 2,2. Escandaloso também, né? Mas eu acho que entra aquelas coisinhas que sempre você fala. É o salário, aí tem mais um pra cá, um pra lá, um pra cá. Sim. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.